a Uniaselv, posso ver o meu futuro. Com a Uniaselv, posso ser o que eu quiser. Viver o presente intensamente, com um ensino eficiente. Não basta saber, é preciso saber fazer. Na Uniaselv você tem qualidade de ensino, um ótimo time de professores e um ambiente moderno para quem quer aprender, estudar e melhorar. Uniaselv. Prezado acadêmico, é com muita satisfação que estamos apresentando esse DVD, especialmente elaborado para você que está estudando a disciplina de Planejamento Estratégico. O escopo deste material consiste em apresentarmos uma metodologia simples e prática de elaboração do planejamento estratégico. Vamos dividir o vídeo em 3 momentos, relacionando as etapas do planejamento estratégico com o conteúdo das unidades de estudo apresentadas no caderno de estudos da disciplina. Então, mãos à obra. Tenha um excelente proveito. Vamos iniciar nossos trabalhos abordando alguns assuntos de fácil entendimento, porém, muitas vezes, de difícil implementação no ambiente organizacional. Estamos falando do processo estratégico. A estratégia é comum ao ser humano desde os primórdios dos tempos. No início, o homem precisou prestar atenção nos movimentos da natureza, tentando compreendê-los para simplesmente poder subsistir. Passou a perceber as melhores épocas para caçar, para pescar, ou mesmo apanhar frutos para alimentar a si e a sua família. Sem perceber, ele já estava criando e exercitando estratégias, simples, mas estratégias. Com o passar do tempo e a evolução natural do ser humano, a estratégia passou a ter papel importante nas tarefas militares, mundo afora. Realmente, Karl von Clausewitz, pai da estratégia militar moderna, já definia estratégia como sendo: o primeiro, buscava avaliar as forças do inimigo, ou seja, eu preciso prestar atenção nas competências do meu inimigo, com que armas eles irão nos ameaçar, nos confrontar, para que eu possa também estar preparado. O segundo, avalie os recursos do inimigo, ou seja, quantos soldados o inimigo possui, qual é a sua região demográfica, quais são as armas que alcance, enfim, quais são os recursos que o inimigo tem para nos confrontar. E, por fim, avaliava a disposição do seu próprio exército em lutar, ou seja, as nossas pessoas, os nossos guerreiros, qual é a disposição deles em lutar? Após a Segunda Guerra Mundial, os conceitos de estratégia, antes utilizados apenas na área militar, foram incorporados no mundo da gestão. Autores reconhecidos mundialmente como Drucker e Ansoff definiram de forma superficial que a estratégia exprime a ideia de mapear as futuras direções da organização a partir dos recursos que possui. Em outras palavras, montar estratégia significa certificar-se dos recursos internos da organização, conhecer esses recursos e as ineficiências também, e também mapear um cenário de um futuro esperado pela organização. Mas apenas ter recursos e mapear o futuro não exprime completamente os conceitos de estratégia. Outros fatores são necessários para que possamos obter uma definição clara do assunto. Por isso, é comum encontrarmos o conceito de estratégia abrangendo fatores como propósito da organização, objetivos, metas, políticas organizacionais e planos, buscando considerar variáveis de competência interna ou mesmo aspectos externos. E é sobre estratégia nas organizações e planos que vamos trabalhar nesta primeira unidade. Em relação à estratégia, é importante considerarmos: estratégia é um meio para chegar a um fim, ou seja, o caminho. É a forma como nós vamos atingir aquele resultado que nós esperamos. O triângulo estratégico é composto por 3 forças:
o propósito, que é o que queremos ser de fato, o ambiente, que é aquilo que é possível ser feito, e a capacidade, que é aquilo que nós temos condições de fazer. E a estratégia é exatamente aquilo que nós vamos fazer. Agora que conhecemos os conceitos de estratégia, vamos conversar um pouco sobre as dificuldades que podemos encontrar para implementar o pensamento estratégico nas organizações. Vamos iniciar falando dos perfis possíveis dos gestores. Existem gestores que são baseados em experiências passadas para tomar decisões presentes. Observam principalmente aquilo que já aconteceu com a estrutura organizacional e a partir daí tomam decisões. Outros gestores possuem um perfil de olhar apenas para o presente, apenas para aquilo que está ao seu redor naquele momento, como fonte inspiradora da tomada de decisão. Outros gestores, por sua vez, são pragmáticos. Observam um pouco do passado, dessa experiência vivenciada, mas também estão de olho nos acontecimentos do presente. Um outro perfil muito comum de encontrarmos é o extrapolativo. O extrapolativo é aquele perfil que nós sempre vamos melhorar. O futuro sempre será melhor do que o presente. Outro perfil é o perfil otimista, que não consegue, de forma alguma, enxergar as coisas que podem dar errado. Eles se apegam principalmente nas situações de sucesso e desconsideram um pouco os riscos. O outro lado também é verdadeiro. Existem os perfis pessimistas, que centram seus esforços somente em tentar achar situações que possam fazer com que os planos deem errado. E, finalmente, nós temos, então, o perfil estratégico. O perfil que nós gostaríamos que as pessoas utilizassem no seu dia a dia. O perfil estratégico, ele engloba todos os perfis, mas ele tenta trazer a valor presente uma situação futura, um cenário futuro. Não esquecendo que estratégia é o meio que nós vamos utilizar para chegar aonde nós queremos. Um outro fator é a cultura organizacional. Muito difícil, muitas vezes, convencer os gestores de que é necessário trabalhar mudanças na organização. A cultura, ela normalmente é fruto do próprio perfil do idealizador da empresa. E por isso ela é tão forte dentro das organizações. À medida que as empresas vão crescendo, muitas vezes é necessário que se trabalhe esta cultura, que se trabalhe este perfil de gestão, haja vista as exigências internas e externas que não são impostas todos os dias. Também nós temos uma outra situação, que é a excessiva dedicação às atividades operacionais. Para nós impormos um regime de pensamento estratégico dentro das empresas, é necessário que os gestores abandonem um pouquinho a sua atividade operacional, o seu dia a dia, aquele trabalho do cotidiano, para que ele possa pensar de forma estratégica. Aquela preocupação de entregar a mercadoria, de receber o insumo para a produção, de reorganizar o planejamento e controle da produção, de contratar, de investir, de captar recurso, isso toma muito tempo dos gestores. É preciso que, de tempos em tempos, estes gestores abandonem um pouco essas atividades para que eles possam deixar a cabeça livre para pensar em estratégia. Um outro fator também é a demora para o pensamento estratégico trazer os primeiros resultados. O pensamento estratégico, dentro das organizações, leva tempo. É necessário muito trabalho, é necessário criar essa cultura inicialmente, para que depois nós possamos estar colhendo os primeiros resultados. Falta de pessoas habilitadas para desenvolver a mentalidade estratégica na empresa é outro dos fatores que dificultam a implementação da estratégia. Mudando um pouco de assunto, vamos conversar um pouco sobre planejamento. Planejamento é um tema muito abrangente que merece ser definido em dimensões distintas.
Steiner já abordava o tema planejamento em 5 dimensões. A primeira dimensão corresponde ao assunto estudado, que pode ser produção, marketing, recursos, finanças, enfim. A segunda dimensão cita os elementos do planejamento, a contar propósito, objetivos, estratégias, políticas, orçamentos, metas, entre outros. Já a terceira dimensão está relacionada diretamente ao fator tempo, que são os planos de curto, de médio ou de longo prazo. A quarta dimensão corresponde às unidades organizacionais onde o planejamento é elaborado. Se ele vai ser feito em divisões internas, se vai ser feito em subprodutos, se vai ser feito somente na matriz, em filiais, etc. A quinta e última dimensão corresponde às características do planejamento, que podem ser complexos, menos complexos, caros, mais ou menos viáveis, etc. Agora que discorremos sobre estratégia e sobre planejamento, vamos juntar os 2 fatores e falar um pouco sobre planejamento estratégico. O planejamento estratégico é sustentado por metodologia que visa orientar, sob o ponto de vista diretivo, as ações das organizações, considerando suas competências, os fatores externos, também chamados de fatores não controláveis, os princípios e os objetivos da empresa. Planejamento tenta prever a maioria dos riscos e oportunidades que a empresa estará submetida no futuro. O perfeito desenho do futuro é uma utopia. Um plano deve considerar mudanças em meio ao seu desenvolvimento. Para exemplificar o conceito que acabamos de comentar, preste atenção em algumas perguntas que farei, cujas respostas podem nos indicar se a empresa realmente possui planejamento estratégico. Conhece o seu negócio e a amplitude dele? Conhece suas competências internas, que são aquelas competências que nós chamamos de fatores controláveis? Conhece os fatores externos, que são os fatores não controláveis? Conhece sua vantagem competitiva e a vantagem dos seus concorrentes? Conhece sua empresa e se ela possui caminhos alternativos ao plano originário propriamente dito? Todos em sua empresa conhecem os objetivos e estão comprometidos com o planejamento estratégico? Todos em sua empresa estão sendo acompanhados em tempo real e possuem objetivos claros e definidos? Espero que você tenha aproveitado os conceitos que abordamos nesta primeira etapa. Nosso próximo capítulo vai abordar as etapas do planejamento estratégico propriamente dito. Até a próxima.